Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um Tá Pago Cast, onde o seu lugar na mesa já está pago e nós estamos aqui somente para desfrutar, aprofundar naquilo que de graça recebemos. Estamos aqui com o Felipe, ele vai apresentar quem mais está aqui conosco, né, Felipe? Mas antes de apresentar, eu tenho um recado especial para você que está aí assistindo a gente. Não se esqueça de inscrever no canal, deixe um like, é muito importante para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, tá? E abrindo esse episódio de hoje aqui, eu gostaria de primeiramente agradecer a Renata Hanai. Ela faz parte de um projeto social incrível aqui em Brasília, chamado AME. E antes de passar a bola aqui para ela, apresentar aqui brevemente, então, a Renata já é advogada há 10 anos. Ela é mãe do Benjamin, da Vivian, esposa do Emerson, e desde 2020 ela faz parte desse processo, né? E antes de entrar nesse processo, queria saber um pouco mais de quem é a Renata, como que foi a sua experiência de conversão, no encontro com o Senhor, para chegarmos até aqui essa vez hoje. Legal, obrigada, gente, pelo convite. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar sobre um tema que toca muito o meu coração, né? Minha conversão, vamos começar. Aham. Eu nasci num lar cristão, então meus pais se converteram. Tinha acabado de nascer, né? Então, desde sempre, assim, ouvir sobre Jesus sempre foi algo que me ganhou, assim, ganhou meu coração, né? E eu acredito, sabe, Felipe, Carlos, que esse processo de conversão é um processo mesmo, né? Então, ali, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Era meu aniversário, eu faço aniversário em janeiro, e janeiro chove muito em Brasília. Sim. E a festa estava toda preparada, mas a chuva estava caindo. E eu me lembro de sentar assim no parquinho, né, na frente do salão de festas, e olhar para cima e falar: Deus, por favor, se você existe, por favor, né? É a minha festa de aniversário. Claro que aquilo era tudo para uma criança de 6 anos, né? E vocês acreditam que as nuvens se espalharam e de fato a chuva cessou e eu tive um aniversário incrível? Amém. Então essa foi a minha primeira experiência, assim. A minha mãe achou umas cartas que eu escrevia para Deus, né? Assim, muito interessante. Batiza minha família com teu Espírito Santo, né? Olha. Mas foi na adolescência mesmo que eu decidi aceitar, entregar formalmente a minha vida para Cristo e me batizei, né? E assim, conforme a gente vai amadurecendo pessoalmente, a nossa fé também vai amadurecendo, né? Então, foi assim que eu me converti e eu acho que sempre estou conhecendo algum ângulo de Jesus que eu ainda não vi, né? Legal. E como advogada, como que foi essa escolha? Já era uma vocação? Já era um sonho? Era uma vontade que crescia? Um exemplo de algum familiar? Como que surgiu? É, Esses dias eu encontrei uma carta que eu escrevi com 16 anos, uma carta para Deus. E nessa carta, ela dizia assim: eu não quero ter uma vida comum, eu quero transformar o mundo, né? Então, esse desejo de fazer algo de transformação, algo relevante, sempre esteve dentro do meu coração. E eu me formei em direito, me tornei advogada em 2015. E nessa época eu advogava e estudava para magistratura. O meu sonho era ser juíza estadual. E eu realmente assim cria que através daquela profissão eu ia conseguir fazer essa transformação que eu tanto sonhava. Mas em 2015 eu estava num congresso e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a organização Prison Fellowship. Aham. E nesse dia eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela ficou presa 5 anos a mais porque ela não tinha um advogado. E naquele momento eu chorava copiosamente. Uhum. E meu irmão olhava para mim, minha mãe olhava para mim, ninguém entendia, nem eu. Eu também não entendia porque eu estava chorando. Mas o meu espírito entendia, né? Eu creio que naquele dia sementes foram lançadas no meu coração. E segui a minha vida.
advogando, estudando para magistratura. Em 2020, eu vi um post da Shayla, que é a presidente da AME, pedindo doação de livros. E eu lembro que, assim, eu vi aquele post e falei, eu preciso fazer parte disso. E eu respondi para ela, eu quero doar todos os livros. Eu não sabia quantos eram, quanto que isso ia custar, mas eu só sabia que eu precisava fazer parte. E ali eu iniciei a minha trajetória dentro da AME. Na minha cabeça, ia ser assim, eu advogo, vou me tornar juíza e faço algo social através da AME. Eu nunca imaginei que eu seria vice-presidente, que a AME seria, assim, tomasse a minha vida da forma que é hoje, né? Uhum. Então, foi isso, assim, esse desejo de... Deus, qual é o seu chamado para a minha vida, sabe? Pois é, pessoal, vocês notaram que hoje eu estou aqui com um penduricário diferente, né? Mas é porque a nossa conversa está, como ela está contando a Renata, caminhando para esse lado do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade. E por isso eu vim hoje aqui só relembrar que eu sou policial penal, trabalho no sistema penitenciário aqui do DF já há 16 anos. E você começou aí a falar do AME, né? Então eu queria perguntar sobre essa sigla, AME. Uhum. O que significa isso? Legal. AME significa Ame Mulheres Esquecidas. Nós somos uma organização social que atua dentro dos presídios, levando dignidade, e após o período do cárcere, com reintegração social. Então, nós iniciamos o nosso trabalho em 2020, no presídio de Lusiânia, e hoje nós estamos em 4 presídios femininos. Brasília, PFDF, Lusiânia, Barro Alto e Formosa. Então, a gente faz esse trabalho, hoje nós temos 10 frentes de atuação, e por que esquecidas, né? Então, assim, pouco se fala disso, sabe, Carlos? A sua experiência é no presídio masculino, Exato. né? Existe um abandono muito grande quando se trata de encarceramento feminino, né? Eu sempre falo que em dia de visita em presídio masculino tem filas e filas. Mas no presídio feminino não é assim que acontece, né? Então, de fato, aquelas mulheres, elas são abandonadas pelas famílias, pelo parceiro, né? E por isso por isso essa sigla, né? E a AME surgiu, assim, a Shayla estava num momento com Deus, e ela fez uma pergunta muito perigosa. Ela perguntou, Deus, existe algum sonho que você tem para mim que eu ainda não estou vivendo? E Deus fala muito com ela através de visões. Naquele momento, ela se viu dentro de um presídio. Então, assim, a Shayla não é dessa área, né? Ela não tinha assistido um filme que falava sobre isso. Então, claramente, era o Espírito Santo. E ela ouviu, ame essas mulheres, porque elas estão sendo esquecidas. Então, quem deu o nome foi Deus. Ele é o melhor, mais criativo, o melhor marketing que existe. Foi ele que criou. A Shayla, ela é a presidente, né? Isso. Hoje, e se você está se perguntando aí quem que é a Shayla, quiser saber um pouquinho mais, ela participou recentemente do podcast Divinamente, e lá você pode também ter acesso a essa perspectiva, ela conta ali bastante sobre o projeto também. Então, se você está gostando desse conteúdo, fica o convite para você assistir lá no Divinamente também. Legal. E você falou que vocês atuam no presídio de 2 maneiras, né? Ali com uma intervenção, enquanto elas estão lá dentro, e fora. Então, são 2 momentos bem divididos, né? Uhum. Nessa intervenção lá dentro, como que é feita essa assistência? Legal. Então, nós temos 10 programas, Felipe. O primeiro programa que surgiu na AME foi o Ame Uma Vida. O que é o Ame Uma Vida? A gente fornece kits de higiene pessoal, produtos de limpeza, alguns itens de alimentação. Esses itens, eles deveriam ser fornecidos pelo Estado, né? Como o Estado não fornece, é fornecido pela família. Mas quando a gente fala do público feminino, como eu já disse, elas são abandonadas. Então, assim, mulheres que estão ali 5 anos, 10 anos sem receber uma visita. Então, elas, além desse abandono, elas não têm esses itens que a família levaria, né? Então, olhando para isso, nós pensamos, não tem como fazer
nada mais se a gente não suprir a dignidade, o mínimo, né? Então, esse é o primeiro programa que surgiu na AME e é atuado dentro dos presídios. O segundo é o AME Capacitar. Então, a gente tem ali vários cursos de capacitação profissional dentro dos presídios. Temos parceiros que dão esses cursos, né? Então, empresas parceiras que estão dispostas, após o período do cárcere, empregar essas mulheres, né? Então, a diretoria do presídio seleciona aquelas que estão próximas a sair, porque aí faz mais sentido, né, fazer esse curso de capacitação. E aí, elas passam por essa capacitação. Então, por exemplo, a Rico Burger é uma parceira nossa. Então, lá dentro do presídio já existe uma capacitação deles, né? O Mercado do Café também faz essa capacitação de barista, né? E aí, para que elas, ao sair, elas já tenham aquela expertise necessária, né? Outro programa que nós temos é o AME Acolher. Porque a gente entendeu que se existia esse abandono material, né, existia também um abandono afetivo. Então, foi quando a gente teve a ideia de criar esse apadrinhamento por cartas. Então, elas escrevem cartas e as madrinhas respondem. E foi, assim, para nossa surpresa, foi impactante. Eu me lembro do dia que a gente foi, né, após a instalação desse programa, a gente foi até o presídio, a gente via as cartas coladas, assim, sabe, nas celas, porque era como se cada uma dissesse: alguém acredita em mim, alguém me ama, alguém me vê, né? Alguém tá ali dispondo do tempo para falar comigo, né? E depois, então, temos Ame Acolher, Ame Capacitar, Ame Uma Vida. Também temos a Ame Construir, que é um programa que por demanda, né, assim, da estrutura do presídio, a gente atua. Então, por exemplo, precisa de um alojamento berçário. Então, a AME ajuda na construção disso. Precisa trocar as caixas d'água, as pias, os banheiros. Então, nós temos parceiros nisso também. E aí temos a AME Cuidar, que é um programa voltado para os policiais penais e servidores penitenciários. Então, nós entendemos, né, que não existe, no mundo tão polarizado, né, a gente falou, nós não somos assim. Então, para que a gente transforme o sistema prisional como um todo, a gente precisava olhar para todos os agentes desse sistema, né? E o que a gente faz? A gente fornece palestras sobre saúde mental, né? Fornecemos cafés da manhã para que eles tenham esse momento de integração, de ouvir, de ter uma escuta ativa mesmo. Como muitas são agentes mulheres, né? Então, a gente já fez várias palestras voltadas mais para esse público. Então, esse é o AME Cuidar. Temos a AME Pequeninos, que ela apoia as crianças até 12 anos, filhas das mulheres encarceradas, porque nós entendemos que a gente precisava quebrar um ciclo de encarceramento. A gente percebeu que muitas das mulheres que estão dentro do presídio, elas eram filhas, às vezes netas, de pessoas presas, né? Sim. Então, mais uma vez, nesse olhar global, a gente pensou, vamos olhar para essas crianças. Então, a AME Pequeninos, nós atuamos no dia da visita, né? Que é um dia, assim, muito desafiador. Eu, como mãe, eu imagino, né? Então, aquela mulher ali que fica sem ver o filho 3 meses, 4 meses, né? E na hora de se despedir daquele filho, é um dia muito desafiador. Então, a gente está ali para trazer alegria para aquelas crianças, fornecemos materiais escolares, kits de merenda escolar, né? Para, de alguma forma, trazer alegria para aquele momento, né? E falando da AME Pequeninos, a gente tem algo maravilhoso que aconteceu, que foram os coletes, né? Então, para quem não sabe, as crianças precisam entrar de branco, igual as mães que estão presas, né? Eu não sabia disso. Isso. E aí a gente olhou para aquela situação e falou, nossa, não é legal essa identificação, né? Então, Sim. assim, olhar, imagina
pela Espelhar, perspectiva né? da criança, exatamente, esse espelhamento. E aí a gente teve a ideia, e se a gente criasse coletes de super-heróis, de princesas, né? A gente entende que essa roupa que elas usam é importante para a segurança, a gente compreende. E se de alguma forma, sem violar a segurança, a gente trouxesse ali alguma coisa lúdica para elas? Sim. E foi, gente, assim, maravilhoso. Elas saem lá de dentro e falam: tia, hoje eu me vesti de Capitão América, né? Então, de alguma maneira, elas se sentem ali com força, com coragem para viver esse momento tão difícil, né? E, por fim, temos a AME Recomeçar, que é o nosso programa voltado para as egressas prisionais. Nós temos, a partir do momento que elas saem dos presídios, elas entram em contato conosco. Nós deixamos um kit com devocional, uma muda de roupa, para que elas não saiam com o uniforme do presídio, né, para que não haja ainda mais estigmatização. Elas entram em contato conosco, passam pela triagem da equipe da AME e, sendo aprovadas, elas entram e participam por 3 meses da nossa plataforma AME Educação. Nós temos cursos de educação não violenta, como se portar no mercado de trabalho, como se preparar para uma entrevista, educação financeira, empreendedorismo, né? E durante esse período de 3 meses, a gente faz os currículos delas e envia para as nossas empresas parceiras, né? Porque, de fato, assim, para romper a reincidência, a gente vai precisar empregar essas mulheres, né? Senão elas vão voltar. Então, a AME é tudo isso. Que joia, você falando aí de todas essas ações, né? Eu vou até tirar aqui o meu penduricário para poder perguntar numa outra direção, que é o seguinte. Esse nome, né? AME. AME Mulheres Esquecidas. E você falou que são mulheres esquecidas pelos familiares, muitas vezes pela sociedade, por muitas situações, mas pelo que você está falando, não são mulheres esquecidas por Deus. Amém. E por não serem mulheres esquecidas por Deus, ele está buscando se revelar, cuidar, acolher essas mulheres através de pessoas. Eu queria ouvir do seu coração, do coração da Shayla, das pessoas que cooperam com vocês, como é que é ser a mão de Deus para ajudar, ser os braços de Deus para abraçar, ser o meio que Deus tem de se revelar, de acolher, de cuidar dessas pessoas, né? Porque acaba que Deus não as esqueceu. Amém. E a maneira de Deus se revelar a essas mulheres é através de muitas pessoas e nesse momento que você está falando através de vocês. Como é estar nessa posição? É um grande privilégio, Carlos, assim, a gente poder ser o braço, né, ser o olhar de Deus, é maravilhoso, assim. E eu sempre falo que transforma a vida delas, mas transforma muito mais a nossa, né, porque nós estamos ali no chão da vida mesmo. Sim. E eu sempre me lembro do versículo que Jesus fala, né, estive preso e você me visitou. E os discípulos perguntam, como? Como que a gente te visitou, né? E Jesus responde, se você fez aos meus, né, aos meus pequeninos, aos meus amados, você fez para mim. Sim. Então, para nós é um grande privilégio poder, a gente sempre fala, trabalhar nos negócios do nosso Pai, né? Aleluia. Assim, é uma honra, né? Eu sempre agradeço a Deus por Ele ter me chamado mesmo. Amém. Você comentou aí sobre super-heróis. Tem uma palavra aí popular do tio Ben pro Homem-Aranha, que ele fala assim, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Não temos dúvidas que vocês foram agraciados com poder, com motivação, com lugar de atuação onde vocês estão hoje. Mas eu acredito que esse com grandes responsabilidades possa vir questionamentos da sociedade como um todo de por que não direcionar essa energia para um local ou pessoas em condições diferentes, como idosos que também passam por necessidades ou crianças abandonadas. Por que direcionar para essa causa em específico? A gente sempre recebe essa pergunta. Por que não ajudar crianças? Por que não ajudar idosos?
Nós temos convicção de que idosos e crianças são um público que também precisa de atenção. Sim. Mas Deus nos chamou para o presídio, né? E a gente sempre devolve essa pergunta. Uhum. Você quer viver num país mais seguro? Sem dúvidas. Porque essas pessoas vão sair. No Brasil não existe pena de morte, não existe pena perpétua. Então a pergunta é, de que maneira elas vão sair, né? Então a gente entende que a pena ela tem a função punitiva, a função retributiva, mas ela também tem a função de ressocialização. Então é sobre isso que a gente trabalha, né, para ressocializar essa pessoa, porque ela vai sair. Esse tempo que ela tá ali é um tempo que, né, é um tempo muito ocioso muitas vezes. Então, por que não aproveitar esse tempo para capacitar, né, para transformar a mentalidade dela, para curar a alma dela, né, e essa pessoa sair melhor? Porque se num país em que a reincidência às vezes chega a 80%, né? Nós temos um dado muito relevante, que em 4 anos de atuação no presídio de Lusiânia, apenas 3 mulheres reincidiram, num público de 850 que saíram. E isso é um índice de 0,35% de reincidência. Então, isso diz para nós e para a sociedade que funciona, que dá certo, né? Então não é um trabalho social somente, é um trabalho de segurança pública, né? Exato. Porque nesse momento em que existe um tempo ocioso, o que está sendo plantado ali? Exato. E ouvir esse 0,35% me traz aqui uma alegria e um temor e um tremor muito grande pela obra do Senhor. A gente vê que, de fato, a transformação, quando ela vem agregada com um embasamento do Evangelho, porque a proposta do Evangelho é, de fato, o arrependimento, a redenção, e ela vem num momento que estamos mais vulneráveis, né? Então, esse estado de vulnerabilidade, acredito eu que seja um terreno muito fértil para que, de fato, o Senhor possa agir, porque é necessário que há uma abertura do lado de quem está dependente, carente e necessitado do Senhor, né? Como que é a recepção da palavra? Quando a gente fala de presídio, a gente fala de pessoas que estão ali, perderam tudo. Sim. Quando a gente fala de perder a liberdade, a pessoa, assim, ela está completamente sem esperança. E é por isso que é maravilhoso, porque aquela pessoa, ela realmente reconhece que ela precisa de Jesus. Amém. Então, às vezes é diferente de nós que estamos aqui fora, temos outros tipos de prisões, prisões emocionais, prisões na mente, mas a gente está ali no nosso dia a dia distraído, né? E compra alguma coisa aqui, e viaja ali, e vai ali, às vezes, sem essa entrega e essa humildade, né? E esse reconhecimento de caramba, eu preciso de Jesus. E essa não é a realidade que a gente vê, né? Então, a gente vê pessoas que estão muito sedentas, que encontram em Cristo realmente a resposta, né? É realmente saciada na alma, né? Então, eu respondi essa pergunta? Entendi. Pelo brilho do seu olho aí, deu para entender. Deixa eu cavar uma coisa que o Felipe perguntou, mas do outro lado, né? O Felipe, ele perguntou por que esse público, por que essas mulheres, né? Então, cavando um pouco para o outro lado, a pergunta seria, por que vocês, né? Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte, né? A melhor pessoa para falar para um drogado é alguém que era drogado e se libertou. A melhor pessoa para falar com alguém que era alcoólatra é alguém que foi alcoólatra e se libertou. E de repente está você aí de família cristã, nascendo no lar evangélico, a Shayla, também pelo testemunho dela da mesma forma. Vocês que não tiveram um envolvimento, né, com essas situações. E, no entanto, Deus chama vocês para, de repente, ser o braço dele para acolher essas mulheres, né? Então, uma pergunta que eu quero que você se sinta livre para tentar responder: por que Deus chamou vocês para fazer isso? Essa é uma ótima pergunta, Carlos. Eu vou tentar responder. Não sei, né?
Eu acho que Deus, ele faz essas coisas loucas mesmo, né? Então, acho que Deus, ele não vai muito, às vezes, no raciocínio lógico da sociedade. Então, se você foi drogado, então você atende drogado. Se você, né? É, eu tenho certeza que se a gente fosse escolher, né? A gente sendo Jesus ali, a gente fosse escolher os discípulos, certamente a gente não escolheria os que Jesus escolheu, Sim, né? verdade. Então, assim, imagina, né? Eles não tinham muita qualificação, né? Mas eles tinham um coração. Então, eu creio que é isso, né? Jesus, ele nos convidou e nós dissemos sim. E eu acho que a nossa experiência dá também para elas se puxar a mão, sabe? Uhum. Então, vou te dar um exemplo. Uma vez, quando cortaram a energia de dentro dos presídios e elas começaram a tomar banho gelado, eu me lembro desse dia, eu cheguei em casa e eu fui tomar banho, né? E eu comecei a chorar. Falei, Deus, não é possível. É um banho. Não é possível. E aí eu comecei a, tipo assim, quase repelir o que eu tinha, né? Aham. Quase Sim. repelir a minha trajetória. E aí Deus foi muito claro, ele disse, Renata, não transforme em maldição aquilo que eu te dei como bênção. Então, assim, é justamente porque você está aqui que você consegue puxar, né? É justamente porque você viu outro lado, de ter uma família estruturada, de ter outras oportunidades que você consegue chegar para elas e dizer, olha, existe um outro mundo. Existe um Uhum. outro caminho, né? Então, acho que é isso, Carlos. Aham. Tem uma palavra que eu gosto de meditar muito, né, que fala o seguinte: os homens buscam métodos, buscam instituições, buscam meios, buscam recursos, mas Deus busca corações. Uhum. Então, para Deus não é um problema recursos, meios, instituições, métodos. Ele é dono disso tudo, ele pode providenciar, ele pode de alguma forma ali fazer essas coisas surgirem, mas o que Deus realmente está preocupado é em achar corações. Uhum. Corações que possam se quebrantar diante da vontade dele e corações que possam ter um olhar de misericórdia, né? Que muitas Uhum. vezes as outras pessoas não têm esse olhar de misericórdia, né? Então, assim, Uhum. acho que você está falando aí uma das coisas que Deus olha, eu vou ter o coração de pessoas que podem Uhum. olhar como eu olho, podem Isso. responder. Eu acho que Deus só quer pessoas dispostas, né? Então, assim, ele chama a todos, mas quem vai são os que estão dispostos, né? É, E eu posso dizer com convicção que é maravilhoso dizer sim para o que Deus tem, né? Na minha trajetória, eu tinha um plano de ser juíza, então eu tinha toda uma expectativa, né, de ter essa carreira, de ter estabilidade. Mas um dia Deus falou, é para você abrir mão. Aham. É para você largar tudo. E eu já tinha investido muito dinheiro, eu já tinha investido muita vida, muita expectativa, Tempo, né? muito tempo. Então, toda vez que eu passava pelo TJ, eu me imaginava lá, né? Mas aí eu disse sim, né? Eu pulei de paraquedas mesmo com Deus. E Amém. olhando para trás, valeu muito a pena. Uhum. Já valeu a pena. E olha que só tem 5 anos, né? Eu, como um questionador e o perguntador aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois, tá? É, hoje, em média, são quantos internos no sistema masculino? Aqui em Brasília, no DF, tem uma média de 18 mil homens presos e na Colmeia 600 mulheres, né? Eu Uhum. também, antes de vir para cá, dei uma olhada nos números Fez o dever nacionais, de casa, hein? né? E o Departamento Nacional aí que cuida dessa parte, ele coloca que 96% das pessoas privadas de liberdade são homens e só 4% são mulheres. E, assim, homens, a gente assiste jornal, a gente vê diariamente ali motivos variados. Mas é difícil a gente ouvir falar da mulher, ou que a mulher comete crime, né? Se a gente fosse se basear no jornal, só homem que comete crime, né? Uhum. Qual é o tipo de perfil, geralmente, qual é o tipo do histórico das mulheres as quais estão inseridas hoje no sistema que vocês fazem parte? Legal. Todos os anos a gente passa um formulário, né, para levantar esses dados. Então, nesse formulário tem idade, como entrou no crime, escolaridade, né?
E a gente percebe que o perfil delas são pessoas que estiveram ali sem estrutura familiar, né? Que passaram por vários tipos de violência. A gente tem essa pergunta, Uhum. se teve algum tipo de violência e qual, né? Então, a maioria responde todas. Violência sexual, violência física, violência patrimonial. São pessoas de baixíssima escolaridade, né? De uma classe social muito baixa também. Então, são pessoas que não tiveram, mulheres que não tiveram acesso mesmo, não tiveram oportunidades. Entendi. E nesse ciclo, elas estando é, ali privadas, né, de liberdade, qual percentual são mães? 80% delas são mães. E aí, quando a gente fala de encarceramento feminino, a gente fala de encarceramento familiar, porque a maioria delas era chefe de família, né? Sim. A maioria delas era o muro de arrimo que fala, né? Então, quando essa mulher vai presa, com quem ficam os filhos, né? Geralmente vai para a avó, para uma tia, para um parente. Quando ninguém pode ou não quer, essas crianças vão para adoção, né? Então, acaba que a criança, ela acaba pagando também, né? Acaba encarcerando essa família também. Quando você comentou ali dos uniformes para as crianças, né? Eu estava imaginando, eu que cuido da área da segurança e sei por que tem que usar branco, Uhum, mas enquanto você falava, você colocou sobre o seguinte, que a criança ela tinha uma oportunidade, de certa forma, de fugir daquele enquadramento ali do que é o ambiente do presídio e ressignificar, né, a presença dela ali no presídio, né? Então, uma coisa que eu queria ouvir, você falou a maioria são mães, essas crianças, né, quando elas olham para a mãe que está na situação de privação de liberdade, ou depois saindo e procurando oportunidades, às vezes tendo dificuldade, que tipo de expectativa de futuro, que tipo de relação com as mães ficam marcado nessas crianças? Como é que isso se dá e o que vocês têm procurado cooperar para uma mudança nisso? A gente sempre fala para as mulheres dentro do presídio, Carlos, que o mais difícil é quando sai. Porque elas imaginam assim, eu vou sair, a minha família vai estar de braços abertos para me receber. E a verdade é que sim, ela saiu. E a expectativa é que, na cabeça dela é que a vida pausou e que quando ela voltar, a vida vai continuar da onde ela deixou. Mas não é assim, as pessoas seguem a vida delas, né? Então, um grande desafio, quando a gente fala de encarceramento feminino, é esse resgate da família, né? Essa confiança dessas crianças para as mães, esse relacionamento. Então, assim, de que maneira a gente ajuda? Conversando muito com elas, falando, instruindo, né? Olha, peça perdão. Olha, se coloque no lugar do seu filho, né? Reconheça que você esteve ausente, reconheça que você errou e tenha paciência, né? Porque ninguém resiste ao amor. Então, vai ali todos os dias dando amor para esses filhos, até que você resgate esse relacionamento, né? Esse movimento hoje que vocês fazem, ele é ligado a algum movimento, alguma igreja, ou é um movimento individual? Como que é a estrutura dele hoje? A AMI é uma associação, né, uma OSC, então uma organização da sociedade civil. Uhum. Nós não somos ligados a nenhuma igreja ou nenhum movimento, né? Mas nós somos cristãs. Sim. Então, assim, dentro da nossa equipe existem pessoas de várias igrejas, né? E, assim, nós somos algo do terceiro setor, né? Então, Sim. assim, nós não estamos ligadas a nada. Entendi. Eu faço essa pergunta porque a gente vê que hoje, de uma maneira geral, vou generalizar aqui. Se eu estiver errado, por favor, me desculpem aí. Mas eu acredito que o Estado, a iniciativa privada e até mesmo as igrejas perderam ou se esqueceram de olhar para alguns acessos, para algumas instituições ou situações de vulnerabilidade, de necessidade. Então a gente vê muitas pessoas fazendo mesmo esse trabalho de levar cobertor para quem está na rua,
levar comida para quem está na rua, atuar em um presídio, atuar em enfim, nas necessidades básicas, né, que a sociedade tem. Uhum. Se alguém que está ouvindo isso aqui Uhum. e tiver o coração, seja para ajudar, colaborar, se candidatar para um voluntariado, Uhum. a gente vai deixar as redes sociais aqui embaixo, no vídeo e tudo mais, todo o contato do pessoal do AME, mas se tem alguma limitação de idade, de gênero, se eu posso colaborar só financeiramente, ou se eu não tenho como colaborar financeiramente, mas eu tenho um coração para me doar, como que é feito esse processo? Tem abertura para isso? Claro, com certeza. Então, existem várias formas da pessoa participar da AME, né? Então, seja sendo um doador, né, através do apadrinhamento. Não existe uma limitação de, só mulher, né? Porque a gente recebe muito essa pergunta. Como a gente atua com as mulheres, tem que ser mulher? Não, não tem, né? A gente tem vários padrinhos, homens, e a pessoa pode, por exemplo, eu sou empresário, tenho uma empresa, então existe essa parceria também, né? Então a gente tem 3 formas de parceria. Tem aqueles que são patrocinadores, empresas patrocinadoras que doam mensalmente um recurso financeiro. Outros são apoiadores, então, em algum tipo de ação quer doar um produto ou um serviço, como, por exemplo, bolos do Flávio, né? Então, a gente tem uma ação e eles doam alguns bolos, né? Já aconteceu de um salão de beleza doar serviço, eles foram lá no Setembro Amarelo, nessa visão do autocuidado e cortaram cabelo, fizeram a unha das mulheres, né? Então, existe patrocinador, apoiador e também parceiros. Que são parceiros? São quando essa empresa, ela doa uma expertise. Então, por exemplo, a Microsoft é uma parceira da AME, e ela doa uma plataforma, né? Que é a plataforma Escola do Trabalhador, Legal. em que hoje, muito legal, começou como um desejo mesmo. Então, uma executiva da Microsoft entrou em contato com a gente e falou, olha, o que vocês fazem na AME tem muito a ver com o propósito da Microsoft, né? Que é gerar transformação através da tecnologia. Vamos colocar isso dentro do presídio? Vamos colocar uma capacitação nessa área dentro do presídio? E aí, quando ela foi falar isso lá dentro da Microsoft, eles responderam, olha, essa ideia é boa demais para estar só em um presídio. Então, a Microsoft tem um termo de cooperação com o Ministério da Justiça e isso virou uma política pública, né? Então, hoje está em todos os presídios do Brasil, não só os femininos, mas também os masculinos e também não tem acesso apenas às pessoas privadas de liberdade, mas também aos servidores penitenciários e policiais penais, né? Então, existe essa forma. Outras pessoas... eu sou psicóloga, eu quero atender, né? Claro que a gente sempre vai passar por um filtro, Claro. né? Então, a gente está falando de presídio. Então, é muito diferente de qualquer outra ação, né? Então, vamos supor, o exemplo que você deu. Vamos entregar cobertores na rodoviária. Eu não preciso pedir os documentos, eu não preciso, né? É muito simples, é só a gente se encontrar lá na rodoviária e entregar. Quando a gente fala de presídio, não é assim, né? E que bom que não é assim, porque isso é mais segurança para nós e para eles, né? Então, passa por todo um filtro, né? Tanto da AME quanto da diretoria do presídio também. Então, existe uma dupla checagem, né? Envia os documentos, o presídio faz essa investigação, autoriza ou não. E você falando de parceria, só aproveitando a pergunta dele, né? Assim, acho que já ficou mais ou menos claro, mas assim, só para acabar especificamente, e se tem uma pessoa que olha para o trabalho de vocês e fala, poxa, isso é relevante para a sociedade. Eu tenho um coração de misericórdia para com essas mulheres. Mas eu não sou de confissão cristã. E até não tenho muito interesse na confissão cristã. Por ter misericórdia dessas mulheres e por ter com que cooperar, eu sou aceito para cooperar com a AME, para trabalhar com a AME, né? Pessoas que pensam sobre isso, o que vocês têm a dizer? Com certeza, só entre em contato com a gente. A gente quer o coração, né? Se a pessoa tem esse olhar de misericórdia, se ela quer fazer parte, se ela acredita naquilo que nós estamos fazendo, ela já está dentro.
Não existe essa limitação, assim. Inclusive, a gente tem, sabe, Carlos, algumas madrinhas que são de outras religiões e para nós não é um limitador. Com todo esse trabalho dividido em duas partes, o primeiro é o atuar enquanto elas são internas. Quando existe essa reinserção na sociedade, né? Todo esse trabalho de ressocialização, de capacitação, tem algum case de sucesso assim que você gostaria de compartilhar para que a gente tivesse uma ideia da proporção do trabalho que vocês estão fazendo? Tem, sim. Eu quero compartilhar, então, 2 casos com vocês. Uhum. O primeiro é uma das primeiras mulheres que nós atendemos quando ela saiu do presídio. E ela tinha um problema muito sério com a filha dela. A filha dela, quando saiu do presídio, ela tinha 5 anos. Uhum. E todo esse processo que eu falei para vocês, né, de tentar resgatar esse relacionamento, a filha dela rejeitava muito ela, porque viu, né, todo aquele contexto de prisão, sentiu muita falta da mãe. Sim. E essa mulher, ela nos procurou, nós conseguimos colocá-la dentro de uma das empresas parceiras. Ela foi empregada e está empregada até hoje nessa empresa. Uau. E, assim, para nós, o testemunho, né, a prova de que ela realmente mudou, foi quando a filha dela, ela chegou e falou, muito obrigada, porque a minha mãe mudou. Então, Amém. se uma criança consegue perceber essa mudança, né, é porque é uma mudança genuína, né? E um outro caso, uma das mulheres que nós atendemos, ela fazia faculdade de matemática dentro do presídio. E quando ela saiu sem nada, né? Como a maioria delas. Então, nós ajudamos ali a reconstruir a vida, né? E reconstruir a casa dela. Então, doamos itens de cozinha, cama, toalha, né? As necessidades são inúmeras e são muito básicas também. E uma das coisas que nós fizemos foi doar um notebook para ela, para que ela pudesse continuar essa faculdade. E hoje ela é professora de matemática numa escola muito boa aqui em Brasília. Então, assim, é uma alegria muito grande vê-las mudando de vida, sabe? Vê-las tendo oportunidades que elas jamais imaginaram, né? E ver essa reconstrução tendo impacto nas próximas gerações. Então, hoje a gente entende que o que a gente faz não é só para adultos, é um impacto geracional, porque a transformação dessa mulher gera a transformação dos filhos dela, e isso vai se propagar de geração em geração. Isso é o que a gente consegue enxergar, né? Isso. Porque até João fala ali no livro dele, né, que aqui ficaram alguns milagres que o Senhor fez, mas ele fez muitos outros. Então, quantas sementes, quantas fagulhas foram plantadas ou lançadas aí que estamos vendo agora ou daqui a um tempo a gente vai conseguir ter mais uma ideia, uma amplitude, né, dessa visão de vocês. Eu estava pensando aqui nos dados, né? 96% da população que está em presídio são homens, só 4% mulheres, né? Isso aqui no Brasil. E trazendo também uma informação, né? Que mesmo essas mulheres que estão presas, a maioria delas tem alguma coisa a ver com sentimento, com relacionamento, né? Porque muitas se envolveram no crime por causa do marido, pais, filhos, né? Então foram envolvidas ou induzidas ao crime. Tem aquelas também que se envolveram com alguma situação de crime, às vezes até como uma defesa, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, mas pensando sobre o seguinte, né? Qual é a necessidade dessas mulheres, né? O que elas precisam, o que elas sofrem, como é que é essa questão da alma, do sentimento, da necessidade de uma mulher envolvida em situação de crime? Realmente, Carlos, a maioria delas entrou no crime por relacionamentos, né? Então, eu acho que todo ser humano nasce com o desejo de pertencer, nasce com a necessidade de ser amado, de ser aceito, né? Então, eu acho que
como eu disse lá atrás, são mulheres que não tinham uma família, não tinha pai e mãe para dizer assim, você não vai se relacionar com esse homem, né? Não, você não vai andar nesse grupo de amigos, porque é em casa que a gente aprende isso, né? Então, não existindo essa estrutura, acaba que essa mulher ali, muito nesse desejo de ser amada, de ser aceita, de pertencer, acaba entrando mesmo nesses relacionamentos abusivos e ruins, né? Então, muitas delas estão nesse caminho por isso. E até você falou sobre entrar para se defender. Uma delas, né, nesse formulário que a gente passa, tem uma pergunta: como que você entrou no crime? E ela respondeu: eu não sou criminosa, eu matei o meu abusador. Então, assim, quando a gente leu essa resposta, meu Deus, né? Então, o tanto de o que essa mulher não viveu, né? Então, assim, eu não consigo imaginar a dor dela, né? Nós não estamos aqui para levantar nenhuma bandeira, né? Pelo contrário, nós estamos aqui para ver o coração de Deus em todas essas situações. Então, eu que trabalho no presídio masculino há 16 anos, né? Por exemplo, teve algumas coisas que me surpreenderam, que antes eu tinha um senso comum, mas quando chega lá, a gente vê que existe uma outra mentalidade no presídio, né? E uma das coisas que me surpreendeu é que, por exemplo, entre os presos homens, eles consideram o seguinte, que um homem que está lá pela Maria da Penha, por exemplo, a recepção dele no presídio é vista da seguinte forma: esse cara não é um criminoso, ele só espancava a esposa. Ele não é do mundo do crime, ele só batia na mulher. Então, assim, no presídio feminino, masculino, o que acaba acontecendo? Os homens que são violentos com mulheres, à exceção da mãe, que aí no caso da mãe é uma outra história, né? Mas que eles são violentos com as mulheres, eles são recebidos como não criminosos pelos outros presos. Eles são recebidos como alguém que, ele está aqui, mas ele não é do crime. Eles não veem essa ação como criminosa, né? Então, só para entender assim como a gente pastorear essas mulheres, né? Que influência tem essa cultura, muitas vezes assim, da violência contra a mulher, do machismo, né? Como é que isso fica na alma dessas mulheres? Como é que isso é visto? Mulheres muito machucadas, né? Então, quando elas respondem que sofreu a maior parte dos tipos de violência, são mulheres marcadas, mulheres sem esperança, né? Que muitas vezes não acreditam mais em relacionamento, em casamento, né? E a gente está ali para resgatar isso, né? Para dizer, olha, existe um Deus que pode curar a sua alma, né? Ainda que seja traumas extremamente profundos, ainda que você tenha vivido uma história que certamente não foi esse o plano de Deus para você, há uma nova vida, há uma nova esperança, né? Mas sim, Carlos, a gente faz esse trabalho também dessa cura, né, na alma, esse trabalho de desenvolver essa mulher emocionalmente também, né? Então, uma vez a gente tem Clube do Livro dentro do presídio e a gente fez uma leitura de um livro que falava exatamente isso. Para elas não colocarem a expectativa, a esperança, a alegria delas em relacionamentos, mas em Deus, né? Porque se for numa pessoa, certamente vai se frustrar, né? E a gente sempre fala isso para elas, olha, seja feliz aqui hoje, né? Mesmo estando presa, né? Não é porque muitas delas ficam, eu vou ser feliz quando eu sair daqui, né? Eu vou ser feliz se a minha família ou se o meu marido... Não, seja feliz hoje com Cristo, porque se a nossa esperança for Jesus, nós não vamos nos frustrar. Então a gente fala muito isso para elas. A palavra ela nos deixa muito claro que não devemos olhar para o nosso próximo com um olhar de justiça e de condenação, porque não somos juízes, né? E eu vejo esse trabalho que vocês fazem algo incrível, assim, porque é uma oportunidade prática de colocar o evangelho
no viver. Uhum. Quando a gente pega o exemplo ali da mulher pega em flagrante adultério, a sociedade como um todo, eles queriam dar um checkmate ali em Jesus, né? Uhum. Naquela situação toda, prontos para apedrejarem. E o que o Senhor faz é justamente o inverso do que eles Uhum. estavam esperando, né? Ele se coloca do lado da mulher, ele se abaixa, ele não julga, ele não condena, ele levanta, dali vem o perdão, ele não é conivente com o que ela fazia, Aham. mas ele deixa uma mensagem clara de não permaneça, Uhum. siga, né? Isso. É, colocando assim lado a lado, vocês estão fazendo isso na prática, né? Vocês conseguem ter uma ideia, uma noção de que diariamente vocês estão tendo essa oportunidade prática de pregar o evangelho na prática, de ver a redenção e isso é bem aceito por elas? Elas conseguem enxergar, além dessa ação social, um agir de Cristo nesse processo? Sim, com certeza. A gente sempre fala que o evangelho ele é prático. Então, assim, não é chegar lá dentro do presídio e falar, olha, eu amo vocês e Jesus ama vocês e tchau, né? Não, existem necessidades reais ali, necessidade de comer, necessidade de usar um absorvente, necessidade de ser capacitado, de ler um livro, né? De receber um olhar olho no olho, né? Aham. Então, o evangelho ele é prático. Então, a gente ama essas mulheres, a gente revela Jesus através dessas ações e através desses programas que nós temos, né? Então, acho que Jesus foi lá e fez, né? Ele foi lá e morreu. Ele não simplesmente disse, ah, eu amo vocês. Não, não. Ele provou que ele amava, Sim. fazendo algo, né? E não estando indiferente as nossas realidades, né? Ele estava consciente e fez isso de forma consciente. Então, o evangelho é prático. Amém. Já foram feitas pesquisas, né? Como o número de homens é um número muito maior, acaba tendo mais pesquisas nesse sentido. Por exemplo, eu me lembro de 2 pesquisas em 2 presídios que 90% dos homens presos eles tinham uma característica em comum: a ausência do pai na família, né? Ou muitas vezes quando tinha uma presença de um pai, era um pai que era melhor não estar presente. Uhum. Mas assim, essa questão da falta do pai, né? É. Que cria um buraco na formação, na caminhada desses homens, né? Então, assim, como é que vocês percebem isso no caso das mulheres presas, né? Essa questão, você já falou da desestrutura da família, tudo. Uhum. O papel do pai, ou a falta do papel do pai, como que isso afeta essas mulheres? Carlos, a maioria delas não sabe nem quem é o pai, infelizmente. Então, é interessante, né? A psicologia, ela já fez vários estudos qual é a diferença do papel do pai para um menino e o papel do pai, o impacto na vida de uma menina, né? Então, o pai, ele tem ali essa função de mostrar para aquela mulher, para aquela menina, o que é ser homem, né? Então, assim, aquela menina, ela conhece o primeiro homem através do pai, né? Então, se o pai é um homem honesto, um homem íntegro, que respeita, né? Que ouve, que está ali presente, essa menina, provavelmente, quando ela for se relacionar, ela vai buscar algo semelhante ao que ela viu em casa, né? Mas se ela não teve um pai, se ela não sabe quem é, ou se esse pai abusou dela, bateu nela, abandonou ela, então, assim, a referência masculina para ela é essa, né? Então, eu não tenho os dados do feminino, né? Você falou 90%, mas a maioria delas não tem pai e não sabe quem é. Então, assim, claramente isso gera essa lacuna emocional, né? E que aí busca em relação... Volta na nossa conversa anterior. Busca em relacionamentos, busca em amizades, né? Essa aprovação. E aí gera esse ciclo. Falando de paternidade e maternidade aqui, seus 2 filhos, eles sabem que você tem participação nesse trabalho social, eles têm ideia
dessa importância? Como que você prepara a cabecinha deles assim para entenderem, para discernirem e até para saberem se posicionar quando eles falarem, por exemplo, na escola, minha mãe trabalha assim. Uhum, legal. Eles são bem pequenininhos ainda, Aham. né, Felipe? Assim, o Benjamin tem 3 anos, a Olivia tem 1 ano. Ah, tá. Achei que era... Mas Esqueci. assim, o que que eu sempre faço, né? Filhos, a mamãe tá indo no presídio, a mamãe tá indo trabalhar. Aí o Benjamin, né, que é um pouquinho maior, por que que você vai no presídio? E Aham. aí eu explico, a mamãe trabalha na AME. Então, assim, eles ainda não têm essa compreensão total Sim. do que é um presídio e do que eu faço, mas eu sempre deixo muito claro para eles, né? A mamãe tá indo lá levar Jesus, a mamãe está indo lá amar, a mamãe está indo lá olhar para essas mulheres. E eu tenho certeza, assim, o meu sonho é quando eles fizerem 18 anos, né, que é a idade que Aham. pode entrar num presídio, é Aham. que eles estejam junto comigo. E o maridão, né? De repente vê a esposa até desistindo de um sonho aí na carreira Profissional. profissional, abrindo mão certamente de alguns fins de semana, se ocupando em algumas situações, envolvida com pessoas, né? E assim, como é que fica o marido no meio dessa situação toda? Como é que ele te vê? Como é que é o apoio dele? E até preocupação, emendando É, aqui, né? Porque se a minha Aham, esposa se colocasse, acho que a primeira coisa que viria seria a preocupação com a questão da segurança também. aham, até só complementando, e aí você fala aham, com liberdade, minha esposa mesmo, né? uhum, Quando uma hora eu vou contar aqui para o pessoal como foi o meu processo de entrar no presídio, né? Que foi miraculoso, né? uhum, Mas a minha esposa, no primeiro momento, quando eu pensei em trabalhar no presídio, né, vi Deus me direcionando para esse sentido, ela tinha medo de ficar viúva, né? Achava assim, uhum, poxa, você vai estar se metendo numa situação complicadíssima, né? uhum, E aí, assim, às vezes quando chegam as policiais penais, né, mulheres lá no presídio, né, uma das perguntas que eu faço, né, é como é que sua família encarou você entrar uhum. nesse tipo de profissão? Então aí, recheando bem essa pergunta sobre seu marido, né? Como é que ele vê você entrando nesse meio, envolvida com essas situações? O Emerson é um homem maravilhoso mesmo. Eu tenho a bênção de ser casada com ele. E ele sempre me apoiou em tudo. Então, na época, né, a gente se conheceu, eu tinha 21 anos. A gente se conhece há 15 anos, né? 16 anos. Então, já até perdi as contas. Então, ele sempre disse para mim assim, Renata, eu te apoio naquilo que você disser, né? Eu tenho convicção de que Deus fala com você Amém. e aquilo que Deus diz para você fazer, eu vou dizer amém, né? Então, quando eu tomei a decisão de abrir mão da magistratura, ainda que eu tivesse, né, assim, abrindo mão de tantas coisas, não é só de um cargo, Sim. né? É todo um projeto de vida. Ele disse, eu tô com você, né? Então, Aleluia. o Emerson, ele toca violão, então ele já foi dentro do presídio também, né? Tocar, ministrar o louvor. Ele é da área de TI, então muitas vezes ele nos ajuda também com várias coisas que a AME precisa, de site, enfim, toda essa parte tecnológica. E ele sempre fala, assim, quando eu vou, ele fala Deus abençoe, né? E ele Uhum. tem a convicção de que o Espírito Santo é quem me guarda, né? Então, assim, ele tem muita alegria, sabe? Ele sente muita admiração pelo que eu faço e lá em casa a gente tem um lema, que é assim, tudo junto, sempre junto. Aham. Então, assim, ele fala, eu também sou da AME, né? Eu também tô lá, eu também faço parte. Então, é esse caminhar muito junto, assim, de respeito, admiração. Então, ele sempre me apoiou. Eu trabalho no presídio há 16 anos, né? E no começo, quando eu via todo tipo de situação lá, né? Realmente todo tipo de situação, umas de glorificar a Deus, outras de ter temor e tudo, aquilo trazia uma carga emocional, né, para mim, muito grande. Mas as pessoas que estavam ao meu redor, às vezes questionavam assim, Carlos, eu não consigo ver você como um policial penal, porque você é tão bonzinho, tão tranquilo, tão cheio de Deus, né? E eu não consigo imaginar essa carga, né, que um policial tem.
Então, assim, entendendo muito essas questões, por experimentar, uma outra coisa que eu pergunto para você é o seguinte: quando você entra nesse tipo de trabalho, Uhum. você vê muitas situações, muitas histórias, né? Muitas consequências, e tudo isso gera uma carga emocional. Sim, Às vezes pode gerar até noites em que a gente, sem querer dormir, fica lembrando de história, pensando em situações. sim. Como é que é para Renata, né, lidar com todo esse contexto, esse ambiente, essas histórias, essas situações? É, realmente existe essa carga emocional, Carlos. Assim, eu acho que no início era muito mais difícil, né? Então, assim, várias vezes eu e Shaila voltávamos do presídio em silêncio. Então, assim, é uma viagem de 1 hora em silêncio. Porque a gente estava tentando processar ali o que a gente tinha visto, né? Tentando processar o que a gente tinha ouvido, aquelas histórias. E aí, assim, um dia eu realmente fui para Deus. Eu acho que esse é o que eu faço, sabe? Então, Deus, olha, a minha vida é sua, a vida dessas mulheres são suas também, né? Então, me ajuda, né? Então, acho que quando eu tô mais emocionalmente, assim, eu vou, oro, fico em silêncio. E às vezes eu chego do presídio, aí o Emerson pergunta, como que foi? Eu não quero falar. Aham. Eu preciso de alguns dias, né? E aí é nisso, é ali, no meu momento com Deus, pedindo Espírito Santo, trata a minha alma, né? Me ajuda a, a lidar com isso de uma forma saudável. E nós somos humanos, então, de fato, e que bom que a nossa alma, ela sente. Sim. Porque eu falo, Deus, eu não quero, né, assim, viver isso e um dia ter apatia, né, de tanto ver, de tanto estar ali, me tornar indiferente, né? Então eu acho por um lado positiva essa dor, vamos dizer assim, né? Porque significa que a gente está ali sentindo. E lidar com isso, acho que só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar, nos conduzir e organizar a nossa alma. Eu tive dando uma olhadinha nas redes e no site, eu vi que o Senac ele é um grande apoiador, né? Como que ele colabora aí? O Senac, o Sindobar, qual que é o papel deles hoje no processo da AME? A gente fez uma parceria recente com o Senac, né? Uma parceria maravilhosa, que a gente tem muita alegria dos resultados, né, que estão surgindo. O Senac, ele nos convidou para fazer um curso de auxiliar de cozinha, uma turma específica de egressas prisionais. Legal. E aí o Sindobar vem também nessa parceria, dando a elas empregabilidade, né? Então, é um ramo que precisa muito, né? Sim. Então, é um ramo que, na verdade, existe mais necessidade. Então, assim, toda hora alguém está precisando de alguém para trabalhar, né, dentro dos restaurantes, em hotéis, né? E então é um curso de 3 meses que a gente vai. A AME está dando esse apoio, esse suporte. Então, com um recurso que nós recebemos da ação da RICO, né? Voltamos todo esse recurso para poder fornecer para elas transporte, né? Para fornecer para elas uma bolsa, porque a gente sabe que é um período de estudo. Sim. Então, assim, elas precisam comer, elas precisam se locomover, né? E maravilhoso saber que esses órgãos, né, essas pessoas estão olhando para esse público, dando oportunidades, né? Sim. Porque é dando oportunidades que a gente vai, de fato, fazer essa reincidência criminal diminuir. Outra coisa que eu queria perguntar, minhas perguntas são bem para sua alma, assim. Aham. A gente até comentou sobre Deus usar as coisas loucas, né, para envergonhar as sábias, né? Uhum. E muitas vezes Deus pode usar as coisas sábias para envergonhar as loucas de alguma forma, para quebrantar. Então, assim, nesse ambiente tem mulheres com vidas desestruturadas, casamentos que às vezes faliram, problemas, né? E de repente elas olham para você, olham para a Shaila, olham para as mulheres que estão juntos, e de repente elas podem pensar assim: nós somos um fracasso,
e essas mulheres são santas, perfeitas, Uhum. maravilhosas, sem erros, Uhum. sem pecados, são como extraterrestres, anjos que estão aqui no nosso meio. E primeiro essa percepção, né, delas de repente olharem vocês com uma áurea, né, muito grande, né? Como é que é Uhum. lidar com esse tipo de olhar? E o outro lado é, muitas dessas mulheres podem olhar para vocês e se espelhar e falar bem assim, poxa, eu quero ser como elas, Uhum. eu posso chegar lá, elas são modelos para mim. Uhum. Como que é? A gente sempre olha no fundo do olho delas e fala, eu sou igual a você. Então a gente nunca se coloca nesse patamar, sabe? Uhum. São pessoas que erraram. Eu também erro. Os nossos erros são diferentes. Porque elas erraram o que erraram, elas estão atrás das grades, estão num presídio, cumprindo aquilo que a lei fala. Sim. Mas são pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam: qual é o segredo de vocês, né? Como que vocês fazem o que vocês fazem? A gente trata elas como seres humanos. A gente olha no olho, são pessoas. São mães como eu sou mãe, né? São pessoas que tiveram desafios como eu também tenho. Claro que são desafios diferentes, né? Mas a gente sempre se coloca nessa igualdade porque nós somos iguais, né? Principalmente quando a gente fala de Cristo. Somos irmãs, estamos no mesmo patamar. Nesse processo todo aí, desde 2020, quando o AME surgiu, a sua entrada ali em dezembro de 2020, até hoje, tem alguma situação inusitada, engraçada, um perrengue, algo que você gostaria de compartilhar com a gente? Essa é uma área que sempre tem perrengue, né? Imagino. Assim, eu não consigo lembrar de algo muito específico, né? Mas sempre tem, estamos indo para o presídio de volta, porque esquecemos alguma coisa, né? Enfim, assim, são muitas histórias, né? Desde que, eu faço tudo, vou busco lanche, não sei o quê, esqueci o copo. Aí chega lá, como que você chega sem o copo? Trouxe Sim. refrigerante, mas não trouxe o copo. São pessoas, né? E que bom, a gente se diverte, né? A gente, para nós, apesar de ser um tema pesado, a gente vive com leveza, né? Sim. Então, assim, quando essas coisas acontecem, então teve até um caso que a gente foi entregar alguns materiais de construção na Papuda, porque a gente fez esse projeto, né? Então, nós construímos 50 banheiros nas 6 unidades prisionais aqui do DF. E, assim, como toda obra, né, gente, sempre dá problema. Então, assim, chegava lá, a quantidade não era a que estava, e volta. Então, chega só com um tijolo, né? Nossa. Então, assim, alguns casos que acontecem e que faz parte da vida, né? A gente aprende com os nossos erros, mas a gente também se alegra e ri, né? Porque a gente tem a convicção de que a AME é de Deus. Amém. E, gente, isso dá uma paz. Porque, assim, quando as portas se fecham, é porque é de Deus, é Ele que estabelece o tempo, é Ele que diz o momento, né? É Ele quem diz quais são as parcerias que devem fazer, as que não devem. Então, ufa, a gente sempre fala isso em reunião da nossa equipe. Ufa, a AME é de Deus, né? Então, não é algo que eu, ou a Shayla, ou qualquer outra pessoa precisa levar ali na força do nosso braço. Então, mesmo sendo um tema meio pesado, a nossa vida é leve. A ideia do Tapago não estar vinculada a um movimento, a uma denominação. Cremos que todos somos filhos de Cristo, somos salvos através da palavra, da sua obra redentora. Você e Shayla são da ID, né? Eu não sei o tamanho da ID hoje no DF, mas eu sei que as detentas e as egressas, elas podem ser de vários lugares, né? Sim. Regionais. Eu acho que fica até difícil fazer esse acompanhamento pós saída para a parte espiritual mesmo, né? Ali ter um movimento, uma congregação, um local que a igreja ela possa desfrutar daquilo que foi plantado, né? Esse conviver, essa comunhão no meio cristão.
como que é feito esse acompanhamento pós? Assim, as que estão perto das unidades da ID, eu acredito que vocês já façam esse movimento, mas e se tem alguma igreja local, se tem algum movimento que gostaria de acenar, como que é feito? Tem alguma passagem? Vocês buscam também igrejas parceiras em um local onde a ID não tem um corpo? Como que funciona esse pós? A gente sempre instrui as mulheres, quando saem do presídio, a procurarem uma igreja, né? Porque a gente sempre fala que brasa fora do braseiro apaga. Então, mas isso é de livre escolha delas. Então, elas escolhem qual é a igreja que elas querem congregar. Algumas acabam vindo mesmo para a nossa igreja, até por esse acolhimento que foi dado, esse relacionamento que foi ali sendo gerado, né, dentro do presídio. E aí, assim, de tempos em tempos, a gente faz uma reunião online com elas, né? Então, a gente leva uma palavra, pergunta como elas estão. E a nossa coordenadora da Me Recomeçar também faz esse acompanhamento, né? Então, elas mandam mensagem, olha, tá difícil, ora por mim, eu tô passando por isso, né? Claro que não é um acompanhamento tão próximo, né? Sim. Quando elas... até por questão de logística, sabe? Assim, geográfica, às vezes mora mais longe. Então, por exemplo, presídios que a gente atende no Goiás é muito difícil para elas, né? Então, uma pessoa que mora ali mais perto de Formosa, Barro Alto, é 3 horas daqui, né? Então, não tem como. Mas a gente faz esse acompanhamento mais de forma virtual, né? E no caso de, por exemplo, mulheres que estão com uma pena talvez um pouco alta, vocês têm algum tipo de trabalho com famílias, né? Famílias se aproximam para poder, de alguma forma, ser acompanhada nesse processo, enquanto as mulheres estão privadas de liberdade? Essa é uma demanda que sempre vem, sabe, Carlos? Mas a gente acredita assim, o nosso foco é Ame Mulheres Esquecidas. Então, a gente vai cuidar dessa mulher, a gente vai resgatar essa mulher, a gente vai trazer esperança, alegria, capacitação, dignidade. E ela, sendo restaurada, então restaura a família, né? Porque a gente não tem braço, assim, não conseguiria, né, abarcar, as necessidades são muitas, então a gente não atende as famílias, né? Sim. A gente está se aproximando aqui do final do episódio e a gente falou aí muitos parceiros, né, que estão colaborando com a AME. Eu queria deixar esse espaço aqui público, se você quiser nomear cada um deles, agradecer, uma vez que a gente somos um movimento individual, a gente tem essa liberdade para, de fato, ter esse coração de agradecimento, esse apoio que os parceiros têm tido com vocês. Então, fica aberto esse espaço aqui para vocês agradecerem, deixarem os contatos das redes sociais. Se tiver alguma mensagem complementar, pode ficar livre, tá? Bom, primeiro, agradecer, né? Hoje nós temos 26 empresas parceiras da AME. Que joia, que lindo. São empresas que, de fato, reconheceram o papel que elas têm, né? Não só para gerar lucro, mas uma responsabilidade social. Então, agradecer a todos os nossos parceiros que acreditam nessa transformação, que, de fato, investem na segurança pública, né? Para nós é uma alegria podermos fazer isso juntos. Legal. E a mensagem que eu quero deixar é que, muitas vezes, a gente terceiriza a responsabilidade, né? Então, a gente pensa, isso é um problema do governo, isso é um problema de alguém que não sou eu, né? E quando, na verdade, nós somos a resposta para aquelas mudanças que nós queremos ver. Então, se algo arde no seu coração, alguma indignação, né? Isso tem a ver com você. Então, se algum tema, né, fala assim, caramba, por que é assim? Isso precisa mudar? Começa com você, né? Você é a resposta. Então, que possamos, de fato, sermos responsáveis, né? E como sociedade, assumirmos isso, né? Não terceirizando, mas, de fato, sendo resposta, trazendo solução. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu só também queria ouvir você falando também, por exemplo, muitas mulheres não foram alcançadas pelo projeto de vocês, né? Que tem as suas limitações, tal, de espaço, de tempo,
mas passaram pelo sistema penitenciário, talvez hoje em dia acabaram de sair há pouco tempo, estão olhando para o futuro, para a vida e pensando o que vai ser de mim, com um monte de medos, com um monte de dificuldades para enfrentar, e que não tiveram oportunidade de conhecer vocês, mas que de repente hoje, pelo podcast e pelos meios sociais que vocês estão atuando certamente, têm a oportunidade de ouvir. O que falar para essas mulheres, né? Não desista, né? Tudo passa. Então, as coisas boas passam, as coisas ruins passam. Esse é só apenas um capítulo da sua vida, né? Não é a sua vida inteira. Então, vá, busque Jesus, a transformação só vem a partir dele mesmo, né? É ele que pode fazer, é ele que transforma, é ele que muda a história, é ele que constrói novas pontes, novos caminhos. Então, não desista, confia em Cristo, coloque a sua confiança em Cristo e vai dar certo. Pois é, pessoal, nós temos trabalhado para ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério, que nós achamos importante que aquilo que foi conversado aqui hoje possa ser compartilhado, para que possa ser um meio de Deus de também ajudar a ter mais parcerias, mais pessoas chamadas, mais pessoas tocadas. Então não podemos deixar também de falar, curta, comente, compartilhe, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas, mais vidas, né? Isso mesmo, pessoal. E mais uma vez, obrigado pela audiência, pelos comentários. Mais uma vez, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar para que esse vídeo, essa mensagem, ela possa alcançar, né, vidas e, de fato, pessoas possam ser transformadas através da palavra do Senhor, porque isso aqui não é uma obra nossa, isso aqui não é algo feito ou construído por nós. O Senhor nos capacitou e o Senhor abriu espaço para que estivéssemos aqui hoje. Então, muito obrigado. E gostaria de anunciar aqui que eu e Carlos, a gente está pensando em algo muito especial para o próximo episódio. A gente ainda não pode colocar aqui qual que vai ser o tema, mas gostaríamos de agradecer aqui o pessoal da AME, Obrigada, a gente, pela Renata, a oportunidade. Shayla. Obrigada. Parabenizar mais uma vez esse trabalho incrível que vocês têm feito. A Obrigada. sociedade carece de movimentos como esse e quisera todo o sistema tivessem pessoas e corações como os seus espalhados por todo o Brasil e que frutos fossem plantados e colhidos da maneira que vocês têm feito. O Senhor tem abençoado bastante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.